resultado. E aí, para atletas, o primeiro trimestre é essencial. Então, se você não nasceu em janeiro, fevereiro ou março, dificilmente você vai ser um atleta de alta performance justamente por causa disso. Então, existe gente que nasceu dia 29 de dezembro. Fora da curva. É exatamente, outliers é o nome... traduzindo fora da curva. Não, e foi legal você tocar nesse ponto, porque eu nasci em dezembro. Eu sou dia 10 de dezembro de 92. E a gente sempre falava, nossa, se eu tivesse sido 93. E a Gabriela Guimarães, ela também é de dezembro. E também, assim, a gente perde muito, porque quando a criança ou adolescente está em desenvolvimento... 6 meses faz muita diferença. Muita diferença. Então, sim... Vamos lá, sou botafoguense, sofredora, fui atleta nascida em dezembro, só coisa difícil. Só punk. Maneiro. E aí você, lá no Cefet, o que você fez além de procurar gente pra jogar vôlei contigo? Então, E estudar, né? Exato, Óbvio. Né? Montei o time de vôlei. Depois de alguns anos, a gente resolveu montar um time de basquete e, obviamente, também não tinha menina. Aí lá fui eu jogar basquete. Eu nunca tinha jogado basquete na minha vida. Até que dava pro gasto ali. Ajudava a equipe. Joguei basquete também. Nisso, quando eu fui presidente da Atlética, eu consegui um campeonato fora do Rio, que eu queria que o pessoal tivesse uma outra experiência. Então, a gente jogou um campeonato que foi o Engenharia dos Mineiros. Foi super legal também. Fiz parte do Cefet Júnior, fiz parte do diretor acadêmico. No meio da faculdade, eu tinha que começar a estagiar, né? Comecei, por onde eu começo? E aí eu falo que eu procurei onde as pessoas trabalham muito e ganham dinheiro. Eu descobri que era no mercado financeiro. Então, lá fui eu e começar a estagiar no mercado financeiro também. Mas assim, Heitor, durante a faculdade inteira, desde o começo, que eu fazia 2 ao mesmo tempo, até o final, eu sempre tive uma rotina insana. 10, 12 horas, 14 fora de casa. E isso foi desde os 12 anos, quando eu era atleta já do Botafogo. Então, a vida inteira foi disciplina, foco, resiliência, gestão de tempo. Então, foi a vida inteira assim. Eu sou treinada há muito tempo nesse ritmo, né? Tu chegou a terminar a matemática? Não terminei porque justamente quando eu comecei a estagiar, não dava para fazer 2 faculdades de estagiário, mas estagiar em banco, né? E aí foi quando eu tranquei. Olha só, fazer apenas engenharia e estagiar já é um desafio, pô. Exato. E vou falar mais, Heitor. Fazer engenharia, estagiar no mercado financeiro e eu virei trainee quando eu estava na faculdade. Você não está entendendo, Heitor, o que era a minha vida. Eu vivia. Eu fazia projeto final sábado e domingo. Sábado e domingo eu ia pro banco fazer projeto final. Era a única hora que dava. Entendi. Assim, loucura. Loucura total. Como é que é? Mas tu foi pro mercado financeiro, você fez o trajetinho normal de vou fazer um processo seletivo, entregou o currículo, foi assim? É isso. Heitor, minha família é classe média, ninguém nunca trabalhou em mercado financeiro, ninguém, assim, classe média a gente não passava fome nem era rico. Classe média. Então não tinha nenhum contatinho, não tinha nenhum quem indica. Fui eu acho que era vagas.com o nome, era algum desse site de vagas. Me inscrevia, para você ter ideia, eram mais ou menos uns 300 inscritos para uma vaga a princípio. E aí depois abriram outras 2 vagas. Então eu fui selecionada, né, nesse 3 para 300, vamos dizer assim. Mas foi isso, processo seletivo, fui fazer prova, dinâmica de grupo, entrevista, processo normal. Suor e... Sangue, suor e lágrimas. É isso. Sem indicação e sem atalhos, como a gente gosta de falar. Sirva, seja forte, não enche o saco. É uma filosofia de vida. É isso. Eu gosto muito de falar, Heitor, que eu sou o reflexo da educação, do esporte e da oportunidade. Porque também se eu não tivesse tido essa oportunidade de começar a estagiar no banco, eu não estaria hoje aqui falando que eu tenho uma carreira de 8 anos no mercado. Então eu falo que esse tripé, para mim, é a base da formação do cidadão do país. Educação, esporte e oportunidade. Cara, isso transforma a vida das pessoas. Sim. Eu não sou nenhuma Mulher Maravilha não, Heitor. Mas eu tive esses 3 tripés e isso molda, né? E moldou o que eu sou hoje. Você entra no mercado financeiro, que é, obviamente, mais uma vez, né? A gente já falou da política. Aí você entra no mercado financeiro, que também é um ambiente muito... É o ambiente dos homens, né? E como é que você lida com essas paradas? Você fez engenharia, que é basicamente homem, né? Na minha sala, acho que devia ter uns 15%. 15 a 20% era menina. E civil costuma ter mais menina do que a média. A produção tem um pouquinho mais, mas em segundo lugar, logo a civil.
Mas engenharia não é um ambiente que é naturalmente feminino. E aí, só para trazer o clichêzinho, tipo, enfermagem, por exemplo, né, é o total contrário disso. Você sempre teve nesse ambiente também o esporte, que também é um ambiente que é prioritariamente masculino. Como é que você lida com essas questões de ser uma menina dos ambientes masculinos? Menina, não, uma mulher, né, Heitor? Tô com quase 30, né, bom, Heitor? mas você era uma menina lá em Botafogo. Eu vou fazer 30, dia 10 de dezembro. Eu tô na crise dos 30. É, Tá? Tipo assim, 30 a crise dos 30. é isso. Relaxa, é melhor do que os 20. Cara. Relaxa que é melhor do que os 20. Não, legal, Heitor. Assim, boa pergunta também. Tem. Eu vou botar um sino aqui toda vez que... Boa pergunta. Vai. Não, mas é isso. Eu acho que isso vem muito do... Eu acho não, eu tenho certeza que isso vem muito do reflexo da família e da criação. Os meus pais nunca me colocaram na posição de vítima, de que você não pode porque você é mulher, não vai porque é um ambiente masculino. Eles sempre falaram, vai lá e faz, enfrenta. Então, assim, eu sempre tive muito suporte dentro de casa, muita base. Então, sim, fui jogar vôlei no esporte com ambiente masculinizado. Fui fazer engenharia, foi até legal você comentar. Quando eu comecei na engenharia elétrica. Heitor, entraram umas 50 pessoas na minha turma. Se tinha eu e mais 2 meninas, 3 era muito. Então, assim, eu acho que a engenharia elétrica talvez seja o extremo da engenharia. Deve ser. E depois, quando eu mudei pra produção... Eu acho que talvez a eletrônica seja ainda mais. Quando eu digo elétrica, em geral, né? Porque lá no, até é porque é junto, né? No Cefet é junto. É elétrica e aí tem as ênfases. Eletrônica, entendi. Eletrotécnica, e era telecomunicações, telecom e eletrônica. E aí tem as ênfases, né? Então, entro no ambiente da engenharia também masculinizado, entro no ambiente do mercado financeiro também muito masculinizado. Para você ter uma ideia, eu comecei na tesouraria, que era back-officezão do banco. Back-office, pegar assinatura, entregar papel. Explica pra galera o que é o back-office. Vamos lá, é legal falar isso. Gente, o back-office, pensa numa fábrica. É o chão de fábrica. É aquele pessoal que entra ali para ralar. Suor, ralar. Na época, eu ficava distribuindo os papéis para os sócios assinarem, para liberar pagamento. Então, eu brinco que... hoje em dia tá tudo moderno, né? Hoje em dia é tudo digital. Mas na minha época, era papel mesmo, assinado. A menina com 29 anos já tá falando na minha época. Não, mas Heitor, o que aconteceu com o mundo financeiro foi uma loucura nesses últimos 10 anos, talvez. Eu sempre falo que isso aqui não seria possível há 10 anos atrás, pô. Assim, hoje a gente não tá fazendo ao vivo, mas eu já faço programas ao vivo em Full HD. Há 10 anos atrás não era possível, não existia a tecnologia necessária para isso. Você precisava estar num estúdio de televisão profissional para fazer uma parada dessa, sacou? Heitor, há 10 anos atrás ninguém falava em investimento. Investimento era coisa para rico. Não, como assim? Bota o dinheiro na poupança. Olha o que aconteceu com o Brasil de 10 anos. Mas banco de varejo ainda vende CDB como investimento. É isso. E assim, é um investimento. Assim, não deixa de ser, mas tem coisa. Mas é um investimento merda. É isso. Assim. Tem investimentos melhores. Tem investimentos melhores. Então, assim, a velocidade que as coisas estão acontecendo, por isso quando eu falo na minha época, Heitor, era na minha época. Hoje em dia, se eu chego no banco e falo que as pessoas assinavam papel para liberar pagamento, o pessoal vai rir. Porque como assim, cara? Tem que ter uma assinatura? Faz um Pix aí. Tipo, é surreal. As coisas mudaram muito rápido. Então, quando eu entrei no banco, eu entrei na tesouraria. E logo depois de uns 6, 7 meses, eu fui para uma das áreas mais renomadas do banco, que foi processo interno também. Processo seletivo interno. Fui para essa área, que era a área de Sales and Trading. Traduzindo, né? Nome difícil, né? É uma área que a gente fazia aplicação de cliente CDB. A gente fazia câmbio. Assim, era muito mais contato com o cliente, apesar de eu ser responsável pela parte mais técnica. E lá, era eu e mais 5 caras na mesa. Ali começou o mercado financeiro, porque a gente era num aquário, que a gente chama, era eu e mais 5. E foi eu e mais 5 durante muito tempo. E assim, Heitor, zero problema, tá? Era de igual para igual, eu era super reconhecida no banco, eu almoçava com o presidente do banco, eu era, assim, virei trainee, então nunca tive problema com isso. E hoje também, eu tenho um escritório de assessoria financeira, sou eu e o meu sócio, e hoje... Merchanzinho, somos... Qual é o merchan? Qual é o nome do escritório? Argos Capital. Argos Capital. Argos Capital, a gente fica na Gávea. É isso. E aí, hoje sou eu e o meu sócio, e nós somos quase 10 no escritório. Pergunta quantas mulheres tem? Uma. Só eu. É isso. Então, assim, gente, nunca foi problema. Estou no ambiente masculino a vida inteira e tô surfando. Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast.
Tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que tá aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!